Muito bom dia. O meu nome é José Rafael Nascimento, sou cidadão de Abrantes e membro da Assembleia Municipal, mas estou aqui na qualidade de porta-voz ou coordenador dos Amigos do Mercado de Abrantes. E peço licença para fazer então a minha intervenção. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, senhores vereadores, senhores funcionários, jornalistas e cidadãos, presentes e online, os Amigos do Mercado de Abrantes cumprem hoje 6 anos de existência. Este grupo informal nasceu em 21 de janeiro de 2019, antes do Sr. Presidente assumir as atuais funções, e conta atualmente com cerca de 2.700 membros, tendo sido constituído como um fórum aberto de livre partilha de informação e opinião sobre as causas cívicas relacionadas com o mercado municipal de Abrantes, designadamente 1. A preservação e reabilitação do seu edifício histórico, 2. O regresso do mercado diário a este edifício e 3. A sua posterior dinamização comercial, cultural e social. Esta sempre foi a única e exclusiva missão deste movimento de cidadania livre e participativa, suprapartidário, missão essa que, nestes 6 anos de existência, procurou cumprir com dedicado e empenhado ativismo cívico. Entre as muitas iniciativas realizadas, destacamos a concentração popular do dia 1 de julho de 2019, ficou conhecida como a Manifestação das Flores, considerada pelo Sr. Presidente extemporânea e afiadora do edifício devoluto e deteriorado, e também o ato público simbólico de tomada de posição e compromisso eleitoral relativamente ao futuro do mercado, no dia 1 de julho de 2021, no qual todas as forças políticas de Abrantes com representação autárquica, à exceção do Partido Socialista, declararam o seu apoio à causa defendida pelos Amigos do Mercado, designadamente a preservação e valorização do seu berço histórico. Este, sim, é um bom exemplo do que significa estar dentro ou estar fora. Nestes 6 anos, tomámos ainda outras iniciativas, como intervenções nos órgãos autárquicos, envio de e-mails e de uma carta aberta ao Sr. Presidente da Câmara, publicações e debates diversos, entrevistas à comunicação social e à academia local, etc., etc. Anteriormente, haviam sido apresentadas várias moções, recomendações e declarações de voto nos órgãos municipais, lançada uma petição pública pelos cidadãos António Cartacho e António Castelo Branco e submetido pelo cidadão Fernando Jorge Pereira ao Orçamento Participativo de Abrantes, sem sucesso, recorde-se, um projeto para a manutenção do propositadamente negligenciado e, por fim, abandonado edifício histórico. Há 2 anos, depois de se ter oposto à classificação do edifício histórico do mercado como património municipal e oposto também à alteração do PUA, Plano de Urbanização de Abrantes, que prevê explicitamente a demolição do edifício histórico, a maioria PS na Assembleia Municipal rejeitou liminarmente a celebração do 90º aniversário do genuíno Mercado Municipal de Abrantes, originalmente designado por Mercado Coberto, preferindo comemorar o aniversário do edifício, também ele multiusos, que o povo apelida de bunker ou mamarracho, onde foi instalado em altura, confinado seria a palavra mais apropriada, ou seja, em diferentes pisos, o mercado diário, semanal seria a palavra mais apropriada, o qual está há 10 anos às moscas, suportando com pouco retorno ou proveito enormes custos operacionais, curiosamente nunca divulgados. E não, a arquitetura deste edifício nunca foi premiada. Pelo contrário, foi criticada pelo júri do concurso a que se submeteu. O Sr. Presidente e o seu Executivo Municipal mostraram-se sempre insensíveis, indiferentes ou ripostantes a estas iniciativas, inclusive em relação às posições do seu próprio partido, como adiante referirei, recusando o diálogo e o debate alargado, franco e construtivo. Na resposta que deu à carta aberta que lhe enviámos em 16 de outubro de 2020 e respondida sem objetividade nem compromisso, a 3 de novembro, o Sr. Presidente disse querer, cito, contar com uma atuação construtiva, positiva e responsável dos Amigos do Mercado de Abrantes, insistindo frequentemente no absurdo de estes terem a obrigação de angariar clientes para um mercado diário instalado num edifício impróprio e desadequado que sempre reprovamos e que a maioria dos cidadãos definitivamente rejeita. Todavia, apesar destas atitudes, o Sr. Presidente nunca se coibiu de pedir ou exigir aos Amigos do Mercado de Abrantes aquilo que nunca praticou ou demonstrou em relação a eles, preferindo apelidá-los publicamente de, cito, desordeiros, populistas e oportunistas, e sugerir até que têm déficit de oxigenação, chegando mesmo a ameaçar com intervenção policial e aplicação de contraordenações, por ter sido colocado no portão do mercado um pequeno cartaz, retirado 10 dias depois, misteriosamente e à socapa, a parabenizá-lo pelos seus 90 anos de existência. A questão é simples. Se existem dúvidas sobre a vontade do povo abrantino, verdadeiro e único proprietário do edifício histórico do mercado, ou mesmo sobre a nossa legitimidade de representação, por que é que não há a coragem e a honestidade política de promover um referendo municipal? Por tudo isto, estamos aqui hoje, Sr. Presidente, provavelmente pela última vez, para lhe dizer a si e a todo o Executivo Municipal, olhos nos olhos, o que pensam os Amigos do Mercado de Abrantes sobre a demolição do edifício histórico do mercado.
uma pérola urbanística e ícone patrimonial, diferenciador e distintivo da cidade e do concelho, cujas valiosas fachadas modernistas e singulares painéis de azulejo estão em vias de ser derrubados e definitivamente obliterados da memória e identidade do povo abrantino. E para lhe pedir esclarecimentos sobre aquilo que vai ser efetivamente demolido, designadamente as duas fachadas principais e os dois painéis de azulejos, tendo em conta as muitas e contraditórias afirmações produzidas e aquilo que está realmente plasmado no orçamento da empreitada de construção do novo edifício multiusos. Questionaremos também a localização do mercado diário que, onde se encontra instalado, jamais atrairá consumidores. Na sessão de 27 de setembro de 2019 da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente garantiu, cito, o rosto e a identidade do mercado é para manter. Na resposta à carta aberta que lhe enviámos, o Sr. Presidente reafirmou a vontade que temos em recuperar o nosso antigo mercado, mantendo as fachadas principais, acrescentando, cito, que não restem dúvidas relativamente a esta matéria. Em 11 de dezembro de 2020, o Sr. Presidente reforçou e clarificou este compromisso, dizendo: vamos mexer na ficha técnica, não mexer nas fachadas, mas queremos ampliar o edifício. E no já referido e-mail de 27 de junho de 2021, o Secretariado do PS Abrantes afirmou que, cito, nesta reconversão pretende-se preservar as fachadas principais. Também no portal do município, com data de 1 de julho de 2021, diz-se, eu cito, a proposta vencedora mantém e preserva as duas fachadas principais do edifício em linha com o compromisso assumido pelo atual Executivo Municipal e de acordo com o que estava expresso no programa preliminar do concurso, propondo a reconversão parcial e ampliação do edifício para funcionar como multiusos, acrescentando que o Sr. Presidente, cito, sublinhou o facto de não abrir mão da manutenção da identidade de um espaço icónico presente na memória dos abrantinos. Finalmente, no programa preliminar do Concurso Público Internacional de Concepção para a elaboração do projeto de reconversão do antigo mercado municipal em multiusos, lançado em finais de 2020, afirma-se no ponto 10, objetivos programáticos, que se pretende, cito, assentar na perspectiva da manutenção parcial do edifício existente, o foco condicionador e impulsionador da intervenção de reabilitação da área de intervenção, incluindo a demolição e reconstrução parcial de partes do edifício que se mostrem com patologias mais gravosas, desde que sejam mantidas e preservadas as duas fachadas principais do edifício. Todavia, não vislumbramos no desenho do projeto vencedor, que é público, a preservação e manutenção que se refere nem das duas fachadas, nem dos dois painéis de azulejos, ao contrário de outros projetos premiados, nomeadamente o segundo e o terceiro. Fazemos então 3 perguntas, Sr. Presidente. Primeira pergunta. Pode garantir aos cidadãos abrantinos, de forma categórica, que a empreitada de construção do novo edifício multiusos, aprovada na passada reunião de Câmara, não prevê nem levará à demolição integral do edifício histórico do Mercado Municipal de Abrantes e que as suas duas fachadas principais serão integralmente mantidas e preservadas, não sendo demolido nem retirados do local onde se encontram? Segunda pergunta. Pode garantir aos cidadãos abrantinos, de forma categórica, que a mesma empreitada não prevê nem levará à destruição dos dois painéis de azulejos que encimam as referidas fachadas? Onde ficarão os dois painéis com a inscrição Mercado Municipal? Terceira pergunta. Por que razão o novo multiusos pode contar com garagens particulares, depois das salas de cinema deixou de se ouvir falar, e não com o regresso do mercado diário ao seu berço histórico? Umas boxes privadas para proprietários ou colecionadores de automóveis são para si mais importantes do que um adequado e atrativo mercado público de frescos para os cidadãos? Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o edifício histórico que o Executivo Municipal de maioria PS decidiu demolir, aquele que está ali a contemplar-nos, muito mais do que nós o contemplamos a ele como deveríamos, tem em si entranhada a grandeza dos nomes de António Varela, arquiteto modernista, e Jorge de Sena, engenheiro e poeta, por alguns considerado a mais importante personalidade literária do século XX português, depois de Fernando Pessoa, assim como memórias importantes e ainda muito vivas na nossa comunidade. Como afirmou o arquiteto neoclássico Etienne Louis Bouillet, os edifícios, sobretudo os públicos, deveriam ser, de algum modo, poemas. As imagens que eles oferecem aos nossos sentidos deveriam despertar em nós sentimentos análogos ao uso para o qual esses edifícios foram consagrados. O que significa, como disse o neurologista Oliver Sacks, que não vemos com os olhos, vemos com o cérebro, isto é, com a razão e o coração. Pelos vistos, não vemos todos desta maneira. É costume dizer-se que não se pode ou não se deve ter razão antes do tempo. Compreendo o significado, mas, neste caso, todos sabem que o tempo terminará quando for iniciada a demolição do edifício histórico do mercado. É também costume dizer-se que o futuro tratará de nos dar razão, ou, mais homericamente, que a história nos julgará. Também compreendo o significado, mas, neste caso, nem de consolação servirá ter razão ou ser julgado quando deixarmos de ter, inexoravelmente, o património que defendemos. Não somos saudosistas, Sr. Presidente, nem avessos à inovação e transformação, ou mesmo ao investimento e desenvolvimento.
desde que feitos com ponderação e envolvimento dos cidadãos. Somos, sim, defensores do nosso património material e imaterial, da nossa memória e da nossa identidade, da democracia e da cidadania livre e participativa. Temos a consciência de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para evitar um erro histórico e um atentado patrimonial à nossa cidade e ao nosso concelho. Um erro que, a concretizar-se, será exclusivamente imputado a si e aos que o apoiam nesta decisão e que nós quisemos evitar. O Grupo Informal dos Amigos do Mercado de Abrantes extinguir-se-á no dia em que for dada a primeira marretada para a demolição do edifício histórico do mercado. Obrigado.